Louvado seja Deus, hoje nós temos o Salmo 110. Salmo 110 trata da soberania e domínio do Messias, é o salmo mais citado no Novo Testamento. No entanto, este é um salmo real, messiânico, profético, que descreve um descendente de Davi. Mas esse descendente seria tanto um rei como um sacerdote. Davi é um profeta e nesse salmo ele revelou novas informações de Deus sobre o futuro. A mensagem profética é um oráculo. Louvado seja Deus. Mais importante do que o contexto histórico original deste salmo é seu significado profético. O Novo Testamento contém mais referências a este salmo do que a qualquer outro capítulo do Antigo Testamento. Nós temos Mateus 22, 44, Mateus 26, 64, Marcos 12, 36, Marcos 14, 62, Marcos 16, 19, Lucas 20, 42 a 44, Lucas 22, 69, Atos 2, 34 a 35, Romanos 8, 34, 1 Coríntios 15, 25, Efésios 1, 20, Colossenses 3, 1, Hebreus 1, 3, Hebreus 1, versículo 3, Hebreus 1, versículo 13, Hebreus 5, versículo 6, Hebreus 7, versículo 17, Hebreus 7, 21, Hebreus 8, 1, Hebreus 14, Hebreus 10, de 12 a 13, Hebreus 12, 2, Salmo 110 é o salmo essencial dos primeiros 7 salmos do livro 5 do Saltério. Portanto, o salmista escreveu que ouviu uma conversa entre o Senhor e o mestre de Davi, entre o Senhor e o mestre de Davi. Claramente, isso distingue dois membros da divindade, Senhor, Jeová, que é Jeová, refere-se a Deus Pai e Senhor. Adonai refere-se a Deus Filho, o Messias, ou ungido de Deus. Jeová ordenou que o Messias se sentasse à sua direita, um lugar tradicional de poder e autoridade. Ele deveria fazer isso até que Jeová subjugasse os inimigos do Messias. Josué 5,14. Então Jeová permitiria que o Messias governasse todos eles, sobre eles. Salmos 2, versos de 8 a 9. 1 Coríntios 15, 25. Jesus Cristo citou Salmo 110, 1, para provar que ele não era apenas descendente de Davi, mas o Messias de quem Davi escreveu. Marcos 12, de 35 a 37. Mateus 22, de 44 a 45. Lucas 20, de 42 a 44. Pedro, o escritor da Epístola aos Hebreus, Pedro e o escritor da Epístola aos Hebreus também citaram para provar a divindade de Jesus. Atos 2, 34 a 36, Atos 5, 30 a 31, Hebreus 1, 13, Hebreus 10, de 11 a 13. Assim, quando o Messias vier para governar seus inimigos, seu povo se unirá voluntariamente ao seu reino. Juízes 5, 2. Eles serão santos, em contraste com os profanos, a quem o Messias subjugará. Mas eles serão como jovens guerreiros, ou seja, fortes e enérgicos. Eles serão como um orvalho no sentido de serem frescos, numerosos e uma bênção de Deus. Ou seja, a expressão desde o ventre da aurora, provavelmente significa a sua aparição precoce durante o reinado do Messias.
A revelação posterior identifica essas pessoas como crentes fiéis. Apocalipse 5:10, Apocalipse 24, Apocalipse 26, Apocalipse 22:5. Então Jeová fez uma afirmação da maneira mais definida possível e não mudará de ideia. 2 Samuel 7:13. Salmos 89, versículo 3 a 35. Salmos 132, versículo 11. O Messias será o sacerdote para sempre, na ordem de Melquisedeque. Essa é a primeira referência das nas Escrituras, a esta ordem de sacerdote Melquisedeque. Governou Salém. O antigo nome de Jerusalém, onde Davi também governou, Melquisedeque também era um sacerdote do Deus Altíssimo. Gênesis 14:18. Assim, ele era tanto um rei quanto um sacerdote. Então, o Messias também seria um rei e um sacerdote. Nesse sentido, o Messias era um sacerdote na ordem de Melquisedeque. Ele continuou o tipo de sacerdote que Melquisedeque tinha, a saber, um sacerdócio real. Portanto, se Jeová estabelece o Messias como um sacerdote para sempre, a ordem arônica de sacerdotes deve terminar como a ordem designada por Deus. Hebreus 5:6, Hebreus 6:20, Hebreus 7:17, Hebreus 7:21. Como sacerdote cordeiro sacrificial, o Messias ofereceu a si mesmo como um sacrifício substituto na cruz. Hebreus 7, de 27 a 28. Hebreus 10:10. Jesus não era da linhagem de Arão, pois descendia da tribo de Judá. Ele é o novo sumo sacerdote eterno. Ele medeia a nova aliança que substituiu a antiga aliança mosaica. Hebreus 8:13, Hebreus 9:15. Portanto, a vitória do Messias sobre seus inimigos será grande, ou seja, Davi viu o Messias presentemente sentado à mão direita de Deus, Deus Pai. Hebreus 8:1, Hebreus 10:12. No futuro ele fará guerra. Joel 3:2, Joel 3:11, Apocalipse 16, versículo 16, Apocalipse 19, versículo 13 a 15. O Messias bebendo à beira de um riacho o retrata novamente suas forças. Jeová exaltará o Messias por causa da sua vitória. Contudo, a revelação posterior nos ajuda a entender que o Messias voltará à terra com seus santos. Ele não travará esta guerra particularmente do céu. Zacarias 14:4, Apocalipse 19. Mas ele lutará contra as nações que se opõem a ele no final da tribulação. Esta é a batalha do Armagedon. Daniel 11, 36 a 45. Apocalipse 19, 17 a 19. Após a vitória nessa batalha, ele governará a terra por 1000 anos. Apocalipse 20, de 1 a 10. Assim, a Epístola dos Hebreus expõe este salmo. Esclarece especialmente como Jesus Cristo cumpriu o que Davi profetizou aqui sobre o Messias, ser um rei sacerdote. Hebreus 7:1. Hebreus 10:18. Zacarias 6, de 12 a 13. Sobre o assunto de Davi e Salomão funcionando como rei sacerdote. Então, nós vemos aqui, mais uma vez, graças a Deus, o Salmo 110, mostrando o salmista falando de tudo quanto já sabia dos escritos do Pentateuco, e, mais uma vez, comprovada a necessidade da gente saber de Gênesis, Apocalipse,
porque todos os filhos de Deus na primeira aliança, eles formaram esses escritos para nós baseado no Pentateuco. Tudo aqui que está nos Salmos é porque eles sabiam o que aconteceu com o Messias, sabia sobre tudo que Deus falou no Pentateuco, e por isso eles fizeram esses cânticos baseados na própria palavra. E nós não podemos ser diferentes. Nós já temos a Bíblia completa. E aí nós podemos também estar sendo estudiosos da Bíblia e formarmos também nossos cânticos baseados na Bíblia. Quantos cânticos aí que não tem nada a ver com a palavra de Deus, só porque tem um ritmo gostoso, a gente canta como se fosse um louvor a Deus. Então, os salmos aqui, os salmistas estão mostrando sempre a própria palavra de Deus. Esses cânticos de adoração a Deus, esses louvores que estão aqui, que são os salmos, é tudo baseado na palavra. Você não pode, eu não posso estar querendo louvar a Deus sem saber a palavra. Tudo depende de nós sabermos o que Deus fala. Para orar, nós precisamos orar dentro da palavra. Então, a palavra é indispensável. Você pode dispensar Jesus? Será que pode viver sem ele? Não pode, né? A palavra é ele. 1 João 14, primeiro capítulo, João capítulo 1, versículo 14. Ele é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Você pode dispensar? Porque sem ele nós não somos nada. Para onde iremos nós, se somente ele, Jesus, tem palavra de vida eterna? Então, fiquemos nele, né? Vamos continuar usufruindo desses melhores anos do Ministério Apostólico Internacional Filhos de Jerusalém, que começamos desde maio de 2023 e vemos que o Senhor está operando poderosamente, as nossas famílias estão sendo famílias transformadas pela palavra, 3 capítulos por dia da palavra, começando no lugar secreto, como Jesus falou em Mateus 6,6, entra no teu quarto, ora em secreto, a gente já vai com a Bíblia na mão, ali já lê um capítulo, depois do almoço, enquanto descansa o almoço, outro capítulo, à noite mais outro capítulo antes de dormir. E os cultos domésticos? Esses capítulos, esses 3, podem ser um deles incluído no culto doméstico. Afinal de contas, a gente é crente dentro de casa primeiro, para depois ser crente lá fora. Se eu só pego a Bíblia para ler quando eu estou no templo, que tipo de crente sou eu? Nós precisamos ter amor à palavra, meditar nela de dia e de noite, como está escrito no Salmo 1, versículo 3. Meditar de dia e de noite, então estamos na dosagem certa. 3 capítulos por dia. E de 7 em 7 dias, com os nossos discipuladores, estudando o capítulo determinado pela discipuladora geral do Ministério Apostólico Internacional de Jerusalém, apóstola Rainha Nascimento. Que o nome dele seja glorificado, porque toda a honra e toda a glória deve ser dada a ele. Se não fosse ele, eu não poderia estar aqui gravando vários capítulos por dia. Numa idade de 75 anos, só Deus faz isso. Então, louve e agradeça a ele por isso. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos os discipuladores e discípulos do Ministério Apostólico Internacional, Filhos de Jerusalém, desde agora e para sempre. Amém. Louvado seja Deus.